Graça e paz para todos vocês, meu irmãozinho, minha irmãzinha. É um prazer imenso que eu tenho de poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer, muito obrigado por me aceitar aí. De antemão também, quero deixar também a senha do canal, que é o irmãozinho, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, aparece uma foto do irmãozinho pequena aí embaixo do seu celular. Você clicando nela vai aparecer uma maior, você clica no já abre os vídeos para você, tá bem? E outra, eu sou um cristão, eu não pertenço a denominação nenhuma. O meu propósito aqui é pregar o Evangelho da Graça, o que o Senhor Jesus deu ao apóstolo Paulo indo para Damasco, para te deixar você bem ciente de qual é o Evangelho que nós estamos falando. Esse é o Evangelho que é para nós pregar, o Evangelho da Graça, certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Tem mais, eu já falei no vídeo anterior, cada 10 versículos que eu gravar, ou um pouco mais, ou um pouco menos, eu quero deixar um versículo que seria aquele o carro-chefe do Evangelho, tá? Aquele que nós precisamos saber e não esquecer. Sempre falando dele, porque sempre está entrando gente nova, entra uma pessoa hoje, entra um outro irmãozinho amanhã, uma irmãzinha depois, e ele talvez não quer pegar lá do começo para ler todo o Evangelho para encontrar aquele versículo. Então aquele versículo eu vou deixar ele, é como eu estivesse repetindo aquele versículo, que vai ser isso mesmo, repetindo, tá? Aquele versículo, esse versículo aqui, eu vou pôr aqui agora, aqui nesse setor aqui, eu já fiz 10 ou 12 ou 13, eu vou deixar aqui. Aí um outro, eu também vou deixar aqui, próximo a esse aqui também, que a pessoa vai ler e vai acompanhar e ver ali, acho que deve ter uns 10 versículos que a gente tem, no mínimo precisa tentar gravar eles, gravar que eu falo é na mente, tá? Saber onde que está na Bíblia, que eu quero vou lá abro minha Bíblia, encontro ele, eu quero aquilo outro, eu vou lá abro na Bíblia, se eu estou falando com o irmão de tal coisa, eu falo que está em tal lugar, em tal livro, assim, se a minha Bíblia está junto, eu já abro, já mostro para ele, ó, tá aqui, isso aqui, nós precisamos ter de cor isso aí na mente. Por quê? Porque você precisa saber da sua salvação. Será que eu vou aí buscar salvação, a que está oferecida pelo homem e o sistema? Não, Jesus já deu para mim, já deu para você. Todo ser humano, ele já derramou o seu espírito em toda a carne. Isso está escrito no livro de Joel, tá? No capítulo 2, o 28, 29, 30 e 31, tá? Está escrito lá. Ele derramou o seu espírito em toda a carne, é quando ele voltou a segunda vinda para Israel, tá? O mundo está esperando a segunda vinda, que nunca vai acontecer, porque a Bíblia foi escrita para Israel. E eles estão querendo que a Bíblia fosse escrita para o mundo todo. E lá está falando mundo, mas é o mundo de Israel, tá? Então, a Bíblia foi escrita para Israel. Então, para Israel, a segunda vinda de Jesus já aconteceu no ano 76, não é agora não. Tem 21 séculos que isso já aconteceu, tá? E eles ficam batendo na tecla, pensando que nunca vai vir, porque a vinda foi para Israel. Como fala que é para o mundo, não vai vir, eu vou falar e não vai cumprir nunca, porque não vai ter perigo de me desmentir. Seria mais ou menos isso, tá? Mas a vinda da Bíblia, o juízo final, foi para Israel no ano 70. Logo naqueles dias, Jesus voltou a segunda vez, que mandou o anjo dele para recolher os seus escolhidos, aquele que o Senhor pediu um oráculo é profeta, tá? Um oráculo dele para separar lá em Jerusalém e Judéia os seus escolhidos, seria aquele pessoal das 12 tribos, qual dele, quanto deles também não está escrito, mas são eles, tá? Que ele fala lá em Mateus 24, no versículo 34, me parece, se não for começando do 29 ao 35. Que ele diz que mandará o anjo dele para recolher todos os escolhidos. Seria aqueles que morreram já crendo em Jesus, aguardando, tá? Que seria o próprio seus discípulos, os profetas que morreram naquela época, ali no ano 70, tá? E mais aqueles que foram separados para a Pérea. Deus mandou o oráculo dele levar aquele povo escolhido para Pérea, numa cidade chamada Péler, tá? Então, esses aí foi o que viu a vinda de Jesus, tá? Você pode ir lá em Noé, também quando Noé deu o dilúvio, que lá está dito, do jeito que foi no dia de Noé, será no dia da volta do Filho do Homem. Como que o mundo quer ver Jesus? Será que nós temos peito para isso? Capacidade para isso?
Nós somos criatura. Então, quem viu Jesus foi aquele que o Senhor separou para ele, tá? Tirou de Jerusalém antes da guerra, tá? Da guerra dos Hebreus, e os que morreram ali antes, com o evangelho falando, aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. É os que saíram para a escravidão. E aquele que perder a sua vida por amor de mim ganhar, é aqueles que foram ressuscitados junto com Jesus, na segunda vinda, tá? Então, essa é a Bíblia, o cumprimento da Bíblia, tá? Que a Bíblia foi feita para Israel. O resto é que foi tradução, tá? E o povo está tudo aí aguardando a vinda de Jesus. Nós, seres humanos, tá? Não é eu não, seres humanos, estamos todos salvos porque Jesus já deu essa salvação para nós, exclusiva, tá? Ele já deu com amor o Espírito Santo dele em nosso coração. Prova de amor está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que ele diz: a esperança não desaponta, porquanto Deus, para provar o seu amor por nós, ele derramou o amor dele no seu coração através do Espírito Santo que nos foi dado. É isso que está escrito lá. Então, eu tenho o Espírito Santo de Deus, você tem, toda a humanidade tem, porque Deus criou nós para nós ser um povo dele, tá? Nós que eu falo é o povo, a raça humana, para ser um povo dele, mas juntos, muitos viraram de costa, ingrato. Os que foram na época de Noé e os que foram no final dos tempos, aí no juízo final, para que Jesus foi obrigado a eliminar. Porque é desobediência total. Hoje ainda, vê quanta desobediência que nós temos hoje ainda, meu irmãozinho. Pela lógica, eu não precisava estar nem falando do evangelho, que já era para todo mundo estar sabendo, porque Paulo pregou para aquele mundo de Israel, para o mundo inteiro Paulo pregou. Mas quer dizer, na minha conta, eu não tenho esse parâmetro e nem capacidade para isso não. Mas eu creio que nem a metade daquele povo acreditou no que Paulo estava pregando e acreditou no evangelho, tá? É por isso que nós estamos nessa desunião espiritual aí na terra, tá? Mas todos nós somos filhos de Deus, tá? Somos considerados como filhos de Deus porque temos o Espírito Santo dele em nós. Quando aquele templo lá em Jerusalém foi derrubado, foi incendiado, ali Deus passou a habitar em nós, seres humanos, todos, tá? Foi o que Jesus disse que ia preparar lugar. Então, meu irmãozinho, esse aqui é um versículo que nós precisamos guardar no coração mesmo, com bastante fé, força, tá? Vestido a couraça da justiça. Efésios 6 e o versículo 14, que diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a couraça e vestido o capacete da justiça. A couraça quer dizer cingido o lombo, é preparando o lombo, né? É preparando o nosso corpo para o evangelho, porque não vai chegar ali que eu vou lhe evangelizar meia hora, não. Na época deles era o dia todo que eles evangelizavam. E muitas vezes não sobrava tempo para trabalhar, tá? E nem Paulo. Paulo pregava o evangelho e ainda construía tenda para sobreviver. É só um exemplo, tá? Não precisa, só de você pregar o evangelho, voluntariamente, Deus já não deixa faltar nada. Você não precisa estar pedindo nada, não. Deus prepara para você, tá? Aqui vai dar, alguém ele vai te ajudar, outro ele vai te ajudar, já tem pessoa preparada para isso. Então, você, eu vou pregar o evangelho 20 minutos, eu quero aí eu não sei quanto que o pessoal cobra aí, ou se é a igreja que dá tanto, não sei, sempre tem uma cobrança, tá? Direto, não sei. Sou pregador do evangelho, mas por dinheiro. Isso aí não é pregação. Isso aí, ele prega o que o pastor lá da tal igreja que ele está mexendo lá, fala, você faz isso aqui, eu preciso que fale isso aqui, ó, tá? Que ele está pagando. O evangelho tem que ser pregado de graça, voluntário, é por amor. Isso nós temos que pregar. Eu prego o evangelho voluntariamente, eu prego por amor. Você pode ir lá no YouTube, abaixar quantos vídeos você quiser, se quiser baixar até todos, se você tiver capacidade aonde armazenar todos lá e pode abaixar que é tudo gratuito. Você só vai gastar a internet para você fazer isso. Não tem valor nenhum.
O valor é espiritual, tá? O valor é que ele seja no seu coração. Para mim, você já está pagando a maior parte em dinheiro que você possa pagar. Só de você falar que já converteu ao Senhor Jesus. Minha objeção é só essa, tá? Eu saber que você converteu ao Senhor, para mim, você já pagou muito e muito bem pago. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.